Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Ricardo. Estou passando para deixar algumas dicas para a resolução da primeira atividade da disciplina de Bioestatística e Epidemiologia. Então, vocês farão a leitura dessa atividade, existe aqui uma contextualização, ok? E aí, nós temos o problema propriamente dito. Então, nós vamos fazer assim, ó. Considere que você trabalha em um hospital e tenha sido encarregado de analisar os prontuários de uma população de crianças com idade entre 0 e 10 anos, que foram acometidas com catapora. Considere ainda que a tabela que segue apresenta a distribuição de frequência referente à idade dessas crianças. Na tabela, cada classe de valores inclui o limitante inferior e exclui o superior, exceto na última classe, que abrange ambos os limites. Ou seja, né, o que ele está falando, por exemplo, a segunda classe aqui de 2 a 4 anos, a idade 2 anos está na classe, e a idade 4 anos não está na classe. Então, vamos à atividade. O primeiro item a ser desenvolvido diz assim: algumas informações estão ausentes e precisam ser determinadas com base na relação existente entre os elementos da distribuição de frequência. Com isso, complete os dados que estão faltando. Gente, essa tabela é uma tabela de distribuição de frequência e nós temos aqui, ó, a primeira coluna é a coluna da classe, a segunda coluna é a coluna da frequência absoluta, a terceira é a frequência absoluta acumulada e a quarta é a frequência relativa acumulada. Então é o seguinte, na classe de 0 a 2 eu tenho 8 crianças. Da classe de 2 a 4 eu tenho 16 crianças. Na classe de 3 a 8 eu tenho 70 crianças. Veja que o da classe de 4 a 6 e de 8 a 10 estão faltando, ok? Então, vocês precisam determinar esses valores com base nessas outras duas colunas que estão aqui, na terceira e na quarta coluna. Veja que eu tenho a frequência acumulada até a terceira classe, que é igual a 88. Então, você vai usar a definição de frequência absoluta acumulada e vai determinar, por exemplo, o valor da frequência absoluta da terceira classe, tá? E aí, para completar as demais classes, você vai utilizar também a coluna da frequência relativa acumulada. Então, olhe lá no livro texto o que diz respeito, né, às definições dessas dois tipos de frequência e complete a tabela. Então, é um processo de análise de inspeção. Aí vamos, após você completar a tabela, né, nós vamos resolver os demais itens da atividade. Então, a letra B, você vai classificar a variável idade quanto sendo qualitativa ou quantitativa. Né? No caso de ser quantitativa, ela vai ser uma quantitativa discreta ou uma quantitativa contínua, tá certo? Façam lá a leitura do livro-texto, identifique, né, a idade com relação ao tipo de variável que ela é. O terceiro item, você deve responder o seguinte: qual o total de crianças que foram acometidas com catapora? Né? Para isso, você precisa completar a tabela e encontrar aqui o total de crianças que tiveram catapora. Por fim, cite o percentual de crianças que apresentam idade inferior a 4 anos. Então, até 4 anos, nós temos aqui uma quantidade, você vai determinar, aliás, é o percentual de crianças, não é a frequência. Então, você pode criar, inclusive, uma tabela, uma coluna de frequência percentual, né? Ou também, através aqui da frequência relativa acumulada, você consegue determinar o percentual de crianças com idade inferior a 4 anos, ou seja, que tem idades entre 0 e 14 anos. Tá? Então, fiquem atentos, leiam as orientações para o desenvolvimento dessa atividade, é muito importante que você faça a leitura dessas orientações, tá certo? E nos vemos nas nossas aulas ao vivo. Até lá!